Boa tarde, boa tarde. Você já imaginou? Boa tarde aqui pelo Instagram, aqui pelo YouTube. Boa tarde, boa tarde. Você já imaginou trabalhar a vida inteirinha ao lado de quem ama, construir um patrimônio, criar os filhos e, no final, ver esse patrimônio escorrer pelos dedos entre impostos, processos e conflitos familiares? Infelizmente, essa é a realidade de milhares de famílias brasileiras. E o pior, tudo isso poderia ser evitado. Muito boa tarde, muito bem-vindo ao Power Holding, o nosso canal de educação patrimonial familiar. Todas as quartas-feiras, às 12h30, estamos aqui para te mostrar como proteger o seu legado. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o casal, o inventário e o governo. Quando o amor e os impostos destroem fortunas. É isso mesmo. O Brasil realmente vive uma tormenta tributária e jurídica, não é? Essa reforma tributária trouxe uma era de tributos, de novos tributos, e dentre eles o aumento do imposto sobre herança e doações, o ITCMD. E certamente haverá progressividade por força dessa reforma tributária, que pode chegar a 20%, sim. O imposto sobre a herança pode chegar a 20%. É muito alto, não? Muito alto. Eu já mostrei aqui vários vídeos dos ministros, Simone Tebet, o Haddad, falando da necessidade do aumento do imposto sobre herança. Claro, eles precisam arrecadar mais para custear a máquina do governo, que é extremamente cara. Imagine só, seus filhos, para receberem aquilo que você construiu, terão de pagar ao governo uma fatia desse patrimônio que você construiu, como se ele fosse um sócio que você nunca convidou. E não é só isso. Processos de divórcio, uniões estáveis mal resolvidas, litígios entre irmãos e a ausência de planejamento estão dilacerando as famílias e as empresas. Sabe qual é a verdade? O maior inimigo do patrimônio familiar não é só o governo, é a falta de conversa e de planejamento entre os próprios membros da família. Vejam só, eu vou contar uma história para vocês, um caso que eu tive aqui no escritório. E, é claro, alterei os nomes por conta do sigilo. O caso do Ricardo e da Lígia. O Ricardo e a Lígia eram um casal de empresários de sucesso. Eles tinham um grande escritório de arquitetura, famoso aqui em São Paulo. Ele era super famoso. 2 imóveis, aplicações financeiras, obras de arte, 3 filhos e tudo ia bem. Até que o casamento desmoronou. Desmoronou. Exato assim, simples assim. Veio o divórcio e com ele veio o caos. Os imóveis estavam no CPF do Ricardo, as contas da empresa no nome de ambos e nenhum acordo societário formalizado. O que era amor virou litígio. O que era parceria virou processo. E para completar, o Ricardo faleceu. Bom, antes do divórcio ser finalizado, ele faleceu. Imagine como é que ficou essa estrutura familiar. E a Lígia, por direito, ficou com metade dos bens, os filhos herdeiros com parte dos bens deixados pelo Ricardo, e o governo, ele também entrou na história. O governo entrou e tomou 4% de imposto sobre todo o patrimônio.
bens imóveis, móveis, aplicações financeiras, obras de arte, tudo. Tudo que você possa imaginar. Mais 6% de honorários de advogado, mais taxas, mais tabelião, mais custas. Quase 500 mil reais em despesas. E no final eles tiveram de vender o imóvel, aquele sítio maravilhoso, com aqueles, eles tinham o escritório de arquitetura, um sítio lindo, maravilhoso no interior de São Paulo, com aquela arquitetura maravilhosa, eles tiveram de vender esse sítio para pagar a conta, a Lígia e os 3 filhos. Ou seja, não teve divórcio entre a Lígia e o Ricardo, aquele super patrimônio maravilhoso, e ainda aconteceu o falecimento do Ricardo e aí o inventário. Governo, cartório, honorários de advogado, taxas, custas, tudo isso, o sítio vendido e parte do patrimônio se desfez. Foi embora rapidamente. Mas num piscar de olhos, tudo que faz o patrimônio se desfazer, vender de qualquer forma, vender rapidamente por conta do inventário. Bom, começou o drama da família. Mas tudo isso podia ter sido evitado. A Constituição Federal, no artigo 155, diz que na transmissão de bens incide o ITCMD. Mas existe uma boa solução para isso. E como você pode evitar, e como a família do Ricardo e da Lígia podiam ter evitado tudo isso, toda a incidência desse imposto, é como fazer uma defesa jurídica do seu patrimônio. Ao formalizar um planejamento patrimonial familiar por meio de uma holding familiar, você, primeiro, transfere os bens para uma empresa, integralizando o capital social dessa empresa com os seus bens, que ficarão totalmente protegidos. Segundo, você consegue se proteger de 3 grandes inimigos: o governo tributando tudo, porque há possibilidade de evitar o fato gerador desses tributos. Você também se livra dos litígios familiares, desaparece, porque tudo estará já organizado por meio desse sistema. E a desorganização patrimonial, por si só, você acaba com isso. E sabe qual o melhor disso? Não incide o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando há integralização do capital social, conforme o artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ou seja, a própria lei brasileira permite que você estruture o seu patrimônio de forma inteligente, ilícita, de forma lícita, com quem sabe fazer planejamento patrimonial. Não é só abrir a empresa, trazer os imóveis lá para a constituição da empresa, ali já forma a empresa e tudo bem. Não, não é assim que se faz. Fuja desse tipo de forma. Você precisa garantir uma economia tributária, uma proteção familiar e uma sucessão, que a gente não fala aqui em sucessão, mas para as pessoas entenderem, a gente já fala de uma organização dessa sucessão. Mas, na verdade, você evita a sucessão, porque não vai ter inventário. Você vai organizar, você vai gerenciar tudo isso em vida. Nós estamos falando sobre vida, não sobre morte. Percebem a diferença? Quando uma família entende o valor do planejamento, tudo muda para muito melhor. A holding familiar é um cofre jurídico que protege os bens de todos os riscos externos. Cada bem será protegido e será uma peça ali de um legado. Você está movendo as peças de um xadrez. Você está evitando que o inimigo ataque por meio do planejamento patrimonial. E essa proteção também é feita por cláusulas específicas contratuais, cláusulas robustas,
que vão te dar essa proteção, sendo que cada uma terá uma eficácia, como se fosse uma blindagem, um cofre totalmente blindado, né? Mas no Brasil não existe blindagem patrimonial, existe proteção. Não é como offshore, trust e outras ferramentas lá no exterior. Aqui no Brasil é proteção patrimonial. E que cláusulas são essas? São cláusulas que você pode determinar ali no momento de fazer o seu planejamento patrimonial. Você pode inserir uma cláusula de incomunicabilidade, sim, você pode, protegendo os bens de genros e noras. Você vai deixar o seu patrimônio só na consanguinidade, só dentro da família. Você vai afastar genros e noras, a não ser que você queira, porque tem muita gente que ama o genro e ama a nora. Precisa ser analisado até que ponto você quer trazê-los para dentro desse sistema de proteção. Se o seu filho é casado, a sua nora não vai participar dos bens que você construiu, se assim você quiser. Outra cláusula super importante é a cláusula da impenhorabilidade. Você vai proteger, você vai blindar contra futuros credores, se houver. Não é que você já tem dívida e você quer fraudar a lei e enganar credores. Não, não pode. Isso se chama crime. Você não pode cometer crime, certo? Não pode fazer um sistema para fraudar a lei. Você pode proteger de futuramente, caso você tenha algum problema, que esses bens sejam protegidos, você e seus filhos. Ações futuras contra o proprietário, caso haja qualquer problema futuro, com problemas na empresa, bancos, todo tipo de problema. Porque você não vai construir esse planejamento para driblar a lei, certo? Isso é crime. Outra cláusula super importante é de inalienabilidade. Você vai impedir a venda indevida desse patrimônio, certo? Você não vai deixar ninguém vender esse patrimônio enquanto você estiver vivo, se você não quiser. Você vai comandar esse sistema. Você vai poder comprar, vender, mas você. Se você não quiser futuramente que também os seus herdeiros não vendam esses bens, você vai poder, porque são cláusulas específicas. Se eles assim quiserem futuramente, com algumas condições ali que eles vão ter que respeitar, sim, eles podem dissolver, mas enquanto você estiver aqui, só você pode vender, só você pode comprar. E também um acordo firme, robusto entre os sócios. Você vai poder fazer várias cláusulas ali dentro desse acordo de sócios, que vai manter a harmonia entre os herdeiros e os sucessores. Então, não vai ter aquela briga familiar. Você vai evitar todos esses litígios nesse acordo de sócios que você vier a fazer. Essa estrutura pronta e organizada, o amor deixa de ser um risco. Você pode casar várias vezes, você pode divorciar várias vezes, e o governo não vai ter nada a ver com isso. O amor deixa de ser um risco, sem problemas futuros, sem disputas pelo patrimônio. Isso é o mais interessante. E esse seu patrimônio será perpetuado entre os herdeiros, seus filhos, netos, bisnetos, até a geração que você nem imaginar. Então, você pode estruturar tudo isso com o seu patrimônio em vida. Nós não estamos falando sobre morte. O Brasil ele está mudando. E quem não se planejar vai pagar a conta mais alta. E qual é? A do caos familiar e financeiro. E o melhor momento ainda para se fazer esse planejamento é agora, antes da aprovação do aumento da alíquota. E em São Paulo, nós temos ainda o grande paraíso fiscal, porque são 4%, mas pode chegar a 21%, conforme diversos projetos que estão lá no Senado.
E o interessante é que podemos aproveitar a legislação vigente agora no país. Nós estamos a menos de 90 dias do final do ano, porque ano que vem terá uma tributação maior, pois se em 2025 a lei for aprovada, em 90 dias vai haver esse aumento e vai para o ano que vem já com um aumento novo. O PLP 108 do ano passado, que está em tramitação no Congresso Nacional, foi aprovado. Só que o texto foi alterado. Voltou agora para a Câmara dos Deputados para aprovação dessas alterações do texto feito pelo Senado. E aí nós temos, dentre esses impostos, o ITCMD, o imposto que nos interessa, que a qualquer momento vai bater a nossa porta. A reforma tributária não vai diminuir impostos. Você já viu algum? Me diga. Boa tarde, senhor Carneiro, André Carneiro, Maurício. Boa tarde aqui também para o pessoal do YouTube. Vocês já viram algum imposto, alguma reforma tributária diminuir o imposto? Então, se você tem um patrimônio de 3 milhões ou mais, você vai pagar muito mais imposto na pessoa física. Percebem isso? Está claro isso? Agora é o momento de se planejar e se proteger e ter todo o aproveitamento econômico da holding familiar. Quem ainda não fez, tem ainda uma grande oportunidade de fazer o mais rápido possível, se valendo do regramento atual. O seu legado é o maior projeto da sua vida. Não deixe que ele seja entregue a esse acaso. Seja um centurião, um protetor, um guardião do seu legado para as próximas gerações, ou para quem você ama, para quem você quer deixar, pode ser a sua esposa, a sua companheira, o amor da sua vida, mas não misture as coisas. Você pode já deixar organizado, sem que isso faça ali uma influência no momento do divórcio ou no momento de uma separação, e muito menos que o governo meta a mão e abocanhe o seu patrimônio. Você pode planejar diferente. Você pode ser o protetor do patrimônio que você construiu. E isso é muito importante aproveitar agora a oportunidade antes dessa loucura, dessa reforma tributária, que o governo vem morder forte, porque eles precisam arrecadar. O ministro Haddad e a Simone Tebet já sinalizaram antes de serem ministros e depois, porque o Brasil quer arrecadar. Eles já foram em todos os programas de televisão e já sinalizaram. E principalmente dizendo que se você construir uma grande fortuna, você deveria deixar para a comunidade. Você deveria ajudar a comunidade, o país que ajudou a enriquecer. Só que todos têm holding familiar. Todos os ministros, os juízes, advogados, empresários. Então, por que você vai deixar a nova reforma tributária abocanhar o seu patrimônio? Porque você quer deixar mais para o governo? Ok. Então, deixe, porque tenha certeza que os seus herdeiros, eles vão pagar esse imposto super alto e vão deixar parte do patrimônio que você adquiriu trabalhando com muito suor, vão deixar para o governo, se você nada fizer. Então, se você nada fizer, também é uma atitude de inércia, ok. Mas se você quer evitar que os seus herdeiros tenham esse prejuízo grande e que eles vão ter de se desfazer de parte do seu patrimônio para poder fazer inventário, pagar honorários de advogado, custas judiciais, taxas e tudo que você nem imagina, eles vão ter esse prejuízo, eles terão de pagar. Porque a lei no Brasil é assim. A regra é
quem tem bens e herdeiros tem de fazer o inventário, seja com um patrimônio só e seja com um herdeiro só. Então, fica a dica aqui, para você começar a pensar um pouco, certo? Pense nisso, proteja o seu patrimônio. Então, eu já vou me despedindo, dizendo que se esse conteúdo fez sentido para você, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e também compartilhe esse vídeo com quem você ama. E lembre-se, a holding familiar não é para quem tem muito, é para quem tem o que perder. Se você não quer perder, então comece a pensar sobre isso e rapidamente. Muito obrigada pela presença aqui no Instagram. Obrigada a vocês também aqui no YouTube. É uma honra sempre estar às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 12h30, aqui no meu canal, falando sobre educação patrimonial e proteção patrimonial. Um grande abraço, um beijão e até mais.